Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom estarmos juntos, graças a Deus. Eu tô tendo uma dificuldade aqui de colocar o YouTube, ele mudou um pouquinho aqui a maneira, não sei se vou conseguir transmitir simultaneamente pelo YouTube, mas aí eu até peço para vocês que estão no grupo da igreja no YouTube, quer dizer, no grupo da igreja no WhatsApp, para informarem que a gente não está conseguindo conectar no YouTube. Qualquer coisa, depois eu salvo essa live e tento publicar lá para termos o registro lá, mas não vou conseguir colocar pelo YouTube aqui. Tentei aqui de várias formas, o negócio está diferente. Não vou conseguir não. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Vamos lá, não vou perder mais tempo com isso aqui não. Como é que vocês estão? Saudades. O som para vocês está saindo ok? Me deem um feedback aí. Não está tendo ruído. O som tá ok. Show de bola. Então vamos começar a nossa aula. Vamos orar a Deus nesse momento. Miminha, não consigo agora, já saí aqui. Eu vou perder tempo se eu parar para anunciar, mas depois eu vou colocar lá um aviso, mas depois da aula, e tentar publicar lá a aula que a gente fizer aqui, eu publico lá e coloco um aviso que infelizmente não conseguimos colocar. Tá bom? E vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, por estarmos juntos. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado por essa oportunidade de falarmos das tuas coisas, de refletirmos à luz da tua palavra. A sua palavra contém princípios para toda a nossa vida. Ela é contemporânea, ela é atual. Que a gente possa extrair dela, Deus, toda a lição, todo o aprendizado que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus. É um exercício, Deus, de submissão, de humildade, para que possamos aprender contigo, Deus, que possamos nos despir das nossas arrogâncias, das nossas ideias pré-estabelecidas e possamos aprender de ti, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e possa nos guiar por esse caminho. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que saudades, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto novamente, mas eu estou com muitas saudades de todos. Cafezinho, né? Para dar aquele up. Queridos, nós estamos tratando do livro de Eclesiastes e tem sido reflexões muito profundas e muito proveitosas para as nossas vidas. E hoje vamos estar dando sequência ao texto e vamos ler do versículo 13 ao versículo 16 do capítulo 4. Então você pode abrir a sua Bíblia aí em Eclesiastes 4 e acompanhar a partir do versículo 13. A gente deu como tema para essa aula o título de Síndrome de Celebridade, que nós temos vivido épocas onde todo mundo tem os seus 5 minutos de fama, ou pelo menos acredita ter, né? A gente tem uma oportunidade pelas redes sociais de aparecer, de ser notado, e muitas das vezes isso
e outras questões também da vida, né, podem nos tornar assim autorreferentes demais. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Então vamos ler aí, Eclesiastes 4, a partir do versículo 13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Só até aí, que é o final do capítulo 4. Esse texto aqui, ele de cara, quando a gente lê, ele nos deixa algumas interrogações, porque a gente está esperando, a exemplo do versículo 13, uma sequência de provérbios normais, né? Que ele fala, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. Esse versículo, ok. Esse versículo, ele é de fácil compreensão. Aí depois, quando a gente está esperando mais provérbios na mesma linha, o autor de Provérbios, o autor de Eclesiastes, ele vem com uma historinha, né? Falando, o jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. Então ele está contando aqui uma história. Tá? Então vamos entender, primeiro, a estrutura do texto. Ele está tratando aqui de uma história, provavelmente hipotética, e ele começa com esse provérbio, tal qual como conhecemos uma espécie de provérbio, né? Uma sabedoria popular, e ele começa a discorrer sobre uma história. E ela vai falar, essa história, sobre o problema do orgulho, né? E também vai falar sobre a instabilidade da popularidade. E vamos analisar então o texto em si, vamos ler de novo e analisando, só para a gente compreender o texto como um todo, ok? Ele vai falar aqui, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. Então, está comparando aqui um jovem pobre e sábio com um rei idoso e tolo. A primeira apreensão que a gente faz aqui é que há uma comparação de ideias, né, antagônicas, né, e ao mesmo tempo sou um estranho para a gente, porque geralmente jovens são mais tolos, jovens são mais instáveis, jovens eles são mais suscetíveis às suas emoções. Geralmente as pessoas idosas, elas são mais sábias, elas são mais coerentes, elas ponderam mais. Só que aqui está mostrando que é um jovem que é sábio e de um rei idoso e que é tolo, né? Então ele vai falar, embora sendo jovem, é melhor ele sendo sábio do que uma pessoa idosa, né, e poderosa como um rei, mas que é tolo, não aceita repreensão, é uma pessoa inadmoestável, né? E ele vai falar o seguinte depois, o jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono. Isso é uma história, tá, gente? A gente fica assim, como assim? É uma história, ele está contando uma história. A tradução nem sempre consegue nos fazer digerir bem as palavras da maneira como estão escritas, mas a gente tem que tentar entender aqui. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Então temos duas opções aqui. Ou esse jovem que vai tomar o lugar do rei, como vai dizer nos versículos seguintes, ele saiu da prisão e ele percorreu um caminho para chegar ao trono, ou ele nasceu pobre naquele
naquele reino, né? E ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem. Então esse jovem ele contava com apoio popular, com a graça das pessoas, e talvez por isso ele tenha chegado à posição de rei, né? Ele tinha ali alguma qualidade pessoal, alguma característica que passava a eles mais credibilidade do que o rei tinha de credibilidade, o rei idoso, tá? Então o povo vivia debaixo do sol, ou seja, é uma expressão aqui comum no livro de Eclesiastes, ou seja, todo o povo, né, daquele reino, ele seguia o jovem que era o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável, ou seja, é a popularidade aqui do jovem, né? A geração seguinte, porém passa aqui uma ideia adversa, não ficou satisfeita com o sucessor. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com o rei anterior, que foi suplantado pelo jovem, vai acontecer com esse jovem no futuro, né? Aquele rei idoso e tolo, ele foi substituído por um jovem que era considerado sábio, mas em algum momento o mesmo povo que colocou aquele jovem no poder, ou que incentivou, ou viu naquele jovem qualidades e o tornou popular, fez com que esse jovem caísse no esquecimento. E a mesma coisa acontece novamente. E aí que diz no final, isso também não faz sentido, é correr atrás do vento, né? Ou seja, essa busca por ser querido, por ser popular, por ter o apoio de todos, por agradar a todos, é uma corrida atrás do vento, porque as histórias se repetem, né? Então, assim, é uma sabedoria profunda, né? A gente às vezes não gosta de pensar nesses termos mais profundos, mas é muito interessante como é que o autor de Eclesiastes ele traz essas verdades. Então vamos lá, a gente vai analisar trecho a trecho e vamos analisar cada um desses temas para que a gente possa trazer princípios para as nossas vidas. Primeiro lugar, versículo 13. Eu percorri o texto, li o texto todo, depois eu percorri o texto todo para explicar apenas uma estrutura, mostrando que é uma história, explicando basicamente a história. Agora nós vamos voltar para o início para a gente tratar dos temas que são abordados, tá? Extrair as lições. Então, versículo 13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. Então, aqui nós podemos ver que a questão do orgulho, né, que está por detrás desse provérbio, né, do livro de Eclesiastes, ela não tem a ver com idade ou posição, né? Como eu falei, há uma antítese aqui, né? Algo incomum, né? Um jovem sábio e ao mesmo tempo um rei idoso e tolo, né? Que não aceita a repreensão. Skinny. E o problema aqui, na verdade, não é uma pessoa ser jovem, o problema não é uma pessoa ser idosa, não é ser um plebeu, não é ser uma pessoa do povo, não é ser uma autoridade, um rei. O problema é o orgulho. O problema é quando nós nos tornamos pessoas que não aceitam uma exortação, que não aceitam críticas, que não aceitam comentários, quando nós nos achamos certos sempre, quando achamos que sempre estamos certos, ou então não podemos mudar, não podemos nos submeter a nada nem ninguém. Então esse é o problema, né? Talvez pela posição, talvez pela idade, nós achamos que a nossa palavra é suficiente, nossa maneira de pensar é suficiente, quando nós achamos que nos bastamos e não precisamos mais ouvir outras pessoas. E aqui eu tenho como extrair a questão do orgulho, que ele é nocivo para a vida humana, como também dá para a gente extrair aqui uma qualidade oposta a esse orgulho. Qual é essa qualidade oposta ao orgulho?
né? A gente pode falar aqui da humildade, né? Que é uma qualidade oposta ao orgulho, mas eu queria trazer uma outra palavra ou uma expressão que tem a ver com humildade, mas que vai extrair o melhor, né, do que a gente quer colocar aqui, que é a qualidade de ser ensinável, né? A gente precisa desenvolver essa capacidade, essa qualidade de sermos ensináveis. Isso não importa a idade. Tem jovens que de tão impetuosos, tão aventureiros, tão assim, que se lançam na vida, que acham que sabem de tudo, que não são ensináveis, não aprendem com os mais velhos, porque acreditam que têm a solução para todos os problemas do mundo e que sabem o que é melhor para si e que querem mostrar para todos que eles sabem o que é melhor, o que eles sabem o que é certo. Então eles não são ensináveis. Como tem pessoas que ficam mais velhas e ficam enrijecidas, ficam engessadas e elas começam a confiar mais no seu próprio taco, porque também já se decepcionaram bastante, porque adquiriram conhecimento e não admitem que estão erradas nunca, não admitem que têm a aprender com o outro, né? Ou pelo menos com o outro mais jovem, ou com o outro que tem defeitos que elas mesmas não têm. Então a gente acaba se fechando muito para aprender. E o aprendizado, ele, ele deve se dar na vida inteira. E ele vai se dar de diversas circunstâncias. Não são só com pessoas mais cultas, não é só com pessoas iguais a gente, mas são com pessoas diferentes, são com pessoas menos cultas, mas que em algum aspecto estão aprendendo e aprenderam alguma coisa. E a gente pode aprender o tempo inteiro. Agora, quando nós nos colocamos na posição de que não temos mais nada a aprender, que já sabemos de todas as coisas, ou que o outro não é digno de ser ouvido, né? Aí fica complicado. Aí esse orgulho é que nos torna tolos. Talvez esse rei idoso aqui do texto, ele fosse chamado de tolo exatamente por ele, mesmo tendo muito conhecimento e experiência, ter se fechado ao aprendizado e ter se fechado à repreensão. O que é a repreensão? Senão uma oportunidade de aprendermos com os nossos erros, de aprendermos com outros de fora que vão olhar para nós e vão enxergar coisas que nós não estamos enxergando. É muito difícil nós enxergarmos nossos próprios vícios, nossos próprios defeitos. Mas pessoas próximas, pessoas que estão nos observando, vão poder aprender. Ou pessoas que, mesmo não sendo tão próximas, elas desenvolveram outras capacidades, outras habilidades e vão ter coisas a nos ensinar em áreas que nós não desenvolvemos tanto. Então, assim, a humildade, isso aqui é rinite matinal. Não é coronavírus, é rinite matinal. Então, a humildade ela é muito importante para a gente poder aprender e ouvir uns aos outros, né? Tá bravo. Vocês estão aí, gente? Então compartilhem, escrevam o que vocês estão pensando aí, refletindo, tá? Vamos interagir. Obrigado, gente. Versículos 14 e 15. Ai, mole não. Gente, só quem tem rinite alérgica que sabe como é que é. Alguém mais tem? Levanta a mão aí.
Não é mole, não. O jovem pode ter saído da prisão, versículo 14, e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. Então aqui está contando uma história e está falando que esse jovem tenha ele saído da prisão e chegado ao trono depois, ou tenha ele vindo do meio do povo e nascido uma pessoa pobre e sendo apoiado pelo povo chegou ao trono, ele contava com o apoio do povo que o seguia e assim ele chegou ao trono, ok? Essa historinha aqui, me falem uma coisa, ela lembra a vocês alguma coisa? Essa historinha aqui de um jovem que saiu da prisão e que se tornou rei? Ela lembra para vocês um outro relato bíblico? Escrevam aí, vou esperar vocês escreverem. Tem um delay entre quando eu falo e quando aparece para vocês. Por isso que eu demoro a ler. Vocês lembram alguma história da Bíblia de algum jovem que foi preso e que saiu da prisão e já virou governador? Já virou autoridade? Quem? Isso, muito bem. José, né? E um outro jovem que contava com o apoio do povo, que tinha um rei idoso, um rei mais velho, e que era tolo, e tinha um jovem que veio do povão e que contou com o apoio do povo, foi um rei que o povo passou a admirar, uma pessoa que tinha realmente vocação e que se tornou rei. Vocês lembram dessa outra história, além dessa de José? Aí escreve aí. Quem é o outro rei que era do povão e que tomou o lugar, acabou vindo se tornar rei no lugar do rei tolo? Isso. Valéria já acertou. Davi. Isso aí. Então, gente, é muito interessante. A gente não sabe, a gente não tem como afirmar que o autor de Eclesiastes ele estivesse se referindo a essas histórias mais antigas, né? A história de José ou a história de Davi, mas certamente as histórias desses homens podem nos mostrar como isso acontece, né? De um rei ter se embotecido, ter se tornado engessado, ter se fechado e ter moralmente perdido a condição de governar e ter perdido a simpatia de um povo. E ao mesmo tempo, um jovem que se mostrou mais sábio, mais inteligente, mais temente a Deus, ele acabou assumindo aquela condição de rei. Isso não impede que esse novo jovem que se mostrou tão promissor e que talvez durante os primeiros anos do seu reinado tenha governado com sabedoria e com a simpatia do povo, em algum momento também tenha falhado, como é o caso de Davi, que a gente vê claramente que contava com a simpatia do povo, que se tornou rei, mas que mais para o final da sua vida tomou também decisões erradas, também tomou caminhos ruins, que precisou ser admoestado, né, pelo profeta, mas que graças a Deus aqui no caso de Davi a gente sabe que ele deu ouvidos, que ele parou para ouvir a repreensão e aprendeu, né, aparentemente com o seu erro, né? Então assim, essas histórias elas nos fazem pensar, viajar nas outras histórias. Assim, esse texto de Eclesiastes nos faz pensar, viajar nas outras histórias da Bíblia e nos fazem pensar também na nossa própria vida, né? É muito comum nós vermos pessoas que são líderes e que acabam
se fechando na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver a vida, nos paradigmas da sua própria geração, na sua maneira muito particular de ver as coisas. Um líder que, por conta da sua experiência, sempre fez as coisas de uma mesma forma e viu resultados durante muito tempo, mas que não acompanha as mudanças da sociedade, que não acompanha a mudança nos seus liderados, não acompanha a mudança do tempo, das épocas, e ele acaba se tornando uma pessoa simplesmente carrancuda, fechada, difícil de lidar, uma pessoa orgulhosa e perde a simpatia dos seus liderados. Ao mesmo tempo, o povo também é um povo muitas vezes instável, né? O povo o povo que bota no poder, o povo tira do poder. O povo que ora está apoiando um, ora está apoiando o outro. Ora está amando Jesus, no outro momento está querendo crucificar Jesus. Então, os aplausos populares, essa coisa, né, da aprovação popular também não é algo muito confiável. Mas fica aqui primeiro a reflexão a respeito do orgulho, a respeito das posições de poder e o que importa de verdade, né? A gente percebe que essa aprovação, ela é instável, mas ela também pode refletir talvez um rei que tenha se perdido no meio do seu governo. E ao mesmo tempo, o povo, as pessoas que só percebem os efeitos de uma má liderança, eles vão começar a dar sinais de que eles querem renovação. Eles vão começar a dar sinais de que eles querem algo mais flexível, algo que é sábio simplesmente pela flexibilidade, pelo diálogo, pela possibilidade de alguém levar acima as aspirações da maioria do povo populares, né? Então é muito importante que os jovens, eles, embora impetuosos geralmente, tolos, eles ouçam os seus pares, eles ouçam os que são diferentes, eles ouçam os mais velhos, eles aprendam com a vida, eles possam ter essa disposição de aprender, porque isso vai ser tido como sabedoria. Mas que eles não se iludam achando que algum tipo de apoio ou algum tipo de aspiração a reformar, a mudar, a fazer de forma diferente do que os seus antecessores, do que os seus líderes, fazem dele alguém ultra especial, ou fazem dele alguém melhor do que aquele que está no poder. Porque nós todos somos falhos, todos nós podemos errar e não devemos achar de nós mesmos além do que convém, né? Então, se é sábio você ser humilde, é sábio você estar em constante aprendizado, também devemos admitir que estamos sujeitos a cair nos mesmos erros daqueles aos quais nós criticamos. Então, quando eu penso assim nos meus líderes, nas pessoas que estão acima de mim, seja em termos sociais, seja em termos eclesiásticos, seja em termos de trabalho, eu posso visualizar neles muitos erros que eu não cometeria, mas eu sei que no lugar deles eu cometeria outros erros. E talvez no lugar deles eu cometeria os mesmos erros que eles, porque só eles que estão lá naquele lugar sabem como é estar. E a gente acaba, às vezes, desenvolvendo características semelhantes quando estamos sujeitos às mesmas pressões e circunstâncias. Então, antes de você criticar um líder, antes de você se colocar como o que sabe o que é melhor para uma instituição ou para um departamento, seja o que for, que você tenha a postura humilde de tentar colaborar sem ser aquele que vai sabotar o próprio líder, mas que você possa tentar colaborar,
que você possa se aproximar, que você possa oferecer ajuda, que você possa, de forma respeitosa e humilde, aconselhar, né? E valorizar quem está lá, porque só quem está lá sabe como é estar lá, né? E todos nós temos falhas, né? Todos nós falhamos, todos nós podemos nos equivocar. Então vamos ter essa humildade. E se você está na posição de líder, se você tem algum tipo de liderança na sua vida, na sua família, você é um pai, você é uma mãe, você é um gerente na sua empresa, você tem algum tipo de responsabilidade, ou na igreja você é um líder de ministério, é um pastor, seja humilde, ouça os seus liderados, ouça pessoas diferentes, né? Ouça pessoas que você nunca imaginaria aprender com elas, porque pode ser que essas pessoas estejam falando algo verdadeiro. Talvez não tenham a habilidade, o trato, a maneira de falar, talvez outras coisas da vida delas não te passem tanta confiança ou maturidade, mas talvez algo da crítica delas, da repreensão delas, faça sentido. E se você se fechar achando que você é suficiente, autossuficiente, você vai ser, no final das contas, um tolo. Então, vamos ouvir uns aos outros, né? Algumas pessoas já disseram que isso acontece, é verdade. A Valéria colocou aqui, a pastora Valéria colocou, essa humildade diante da vida precisa vir tanto dos mais velhos quanto dos mais novos. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê capacidade de ouvir uns aos outros. Amém. É isso aí. Irmã Neuza colocou, errar é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém. Então, precisamos ter essa humildade, né? O rei Saul, né? Ele foi um rei que se deixou levar pelo orgulho, pelos ciúmes, pela competição com os mais novos e não se tornou um rei admoestável, ou seja, um rei que aceitou uma exortação, uma repreensão, né, uma crítica construtiva. Não, ele se fechou e criou e se tornou cativo da sua cadeira de rei e, com medo de perder a sua liderança, ele cometeu atos absurdos e por isso ele foi destronado. Ele não foi destronado por nenhum outro motivo senão a sua própria incompetência de governar e porque de governar com humildade, reconhecendo talvez o momento até de passar o bastão para Davi. Mas talvez os seus dias tenham sido antecipados da forma como foram, né? Morrendo no meio de uma situação difícil, de uma situação em que ele ficou ali vencido, né? A gente vê a história aí, não vamos voltar tudo, mas o reino dele acabou de uma maneira que não precisava acabar, porque ele não soube compreender o chamado de Davi, não soube ouvir o povo, ele se tornou obcecado pelo poder e pela sua própria função. Então, que o fim de certos reinados não se dê dessa maneira, que o fim da sua história como líder, seja onde for, não se dê dessa maneira feia, mas que você seja aquele que passe o bastão, que você seja aquele que reconheça o papel do outro, reconheça sempre que você pode errar, que você possa sair sendo admirado e não sair de uma forma trágica, porque todos nós somos passageiros nessa vida, todos nós somos passageiros em alguma função de autoridade e se não reconhecemos isso, podemos nos iludir com os aplausos, podemos nos iludir com a função ou com alguma bajulação que sempre existe nas funções de poder e vamos, no final das contas, sermos tolos, né? Vamos lá. Versículos 15 e 16. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia os jovens, o sucessor do rei.
o número dos que aderiram a ele era incontável. Vamos ficar só até aí. Então, essa questão do número ser incontável, de que o jovem contava com a simpatia de todo o povo, a princípio não parece ser algo ruim, porém, essa popularidade, ela muitas das vezes nos leva a erros, né? Ela modifica o nosso coração. Então, temos que ter muito cuidado, que a popularidade, ou os aplausos, ou o reconhecimento sejam uma consequência e não um fim para nossas vidas, né? Que a gente não fique obcecado por isso, ou não dê uma atenção exagerada a essas coisas, né? Aí eu coloquei aqui como título a excessiva necessidade de autoafirmação e reafirmações, né? Quando você precisa se convencer de que você é sim muito querido, de que você sim é o cara, que você sim é a pessoa, que você é a mais bonita, que você tem o lugar central, e isso acaba se tornando uma cilada para você. Você, por falta de autoconfiança de verdade, por uma insegurança quanto a quem você vive refém das aprovações, você vive refém dos aplausos, dos elogios. E esse excesso, né, ele é complicado. Todos nós temos necessidade de afirmações, todos nós temos necessidade de sermos elogiados, de termos algum tipo de reconhecimento. Ok, nenhum problema quanto a isso, isso é normal, é humano. Mas temos que ter cuidado com o exagero, ou quando isso se torna uma obsessão, porque isso pode nos levar para um outro lado. Então, a gente vê, por um lado, né, um povo insatisfeito com o rei, que fez olhar nesse jovem alguém promissor para aquele lugar, ou viu nesse novo rei a possibilidade de mudança, como também o próprio novo, né? Aquilo que é novo, ele chama a atenção, aquilo que é novo, ele encanta, ele desperta assim, vou viver algo novo, então eu quero seguir essa nova ideia, essa nova metodologia, essa nova maneira de fazer as coisas, porque isso traz emoção, né? Diante daquilo que parece monótono, igual, né? Eu já estou acostumado com aquele velho rei, então eu quero algo diferente, né? E isso daí tem seus próprios perigos, né? E a gente tem que pensar que nem sempre o novo é melhor do que o velho. Ou pode ser que o novo seja melhor. Pode ser que o velho se revista de algumas coisas novas e se renove. Como pode ser que o novo busque referência em elementos mais velhos, né, antigos, para que possa se manter. Então, a gente não precisa fazer uma distinção tão assim, uma cisão assim tão pontual entre o novo e o antigo, né? Quando a gente faz isso, é que eu acho que mora aí a falta de sabedoria, mora os problemas principais, né, da vida. A gente precisa unir o antigo e o novo. Então, a tudo que você vive hoje, que você não reveste de novidade, você não se reinventa, você não busca novas formas, mas você se engessa, você pode estar indo por um caminho de ruim, um caminho tolo. Mas também o antigo precisa dar lugar ao novo, né? Então, se o novo precisa do antigo, o antigo também precisa do novo. Entender o papel das novas gerações, entender as novas formas de linguagem, entender as novas contribuições, entender a hora de passar o bastão. Então, tudo isso é importante. E eu quero pedir aí para o pessoal participar, viu? Continuem participando aí. Pastor Alain, tenho certeza que tem muita coisa aí para compartilhar a respeito disso, que eu ouço bastante Pastor Alain falando sobre essas questões. Tá? E eu vejo nessa geração, né? Eu vejo essa necessidade
de reafirmações, essa necessidade de popularidade. Com o advento das redes sociais, se tornar popular se tornou uma obsessão. E essa geração que nasceu já com as redes sociais, essa geração de 2000 para cá, ela cresceu entendendo que se ela não for popular, ela não é importante. Que aquilo que não é postado não é vivido. Que aquilo que não obtém muitos likes não é tão bom assim. E é uma compreensão equivocada da vida, né? Nós vemos, nós mais velhos, vemos que nem tudo se posta, nem tudo precisa ser aplaudido para ser valioso. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, quando todo mundo aplaude, é o melhor. Ou quando você obtém uma popularidade, isso é sábio, né? Gente, aqui em casa é um barulho do corredor, é o cachorro latindo, eu acabo às vezes me distraindo, me perdoem por isso. Tentar me concentrar aqui. Então, assim, há uma busca por likes, há uma busca por seguidores, há uma busca por views, né? Como agregadores de valor pessoal. Queridos, eu não sou contra popularidade, eu não vou ter preconceito com fama, eu não vou ter preconceito com aquilo que cai na graça popular. Uma coisa não é boa ou má simplesmente porque é popular ou porque, sabe, eu não tenho nenhum preconceito com isso. Essas coisas podem vir naturalmente na vida de uma pessoa que faz um bom trabalho, por exemplo. Se você é bom naquilo que você faz, é natural que você tenha uma certa fama, uma certa naturalidade, um certo reconhecimento. É natural isso, né? Se não vir, não quer dizer que você não seja bom, que você não tenha reconhecimento. Talvez haja um conjunto de fatores que não tenha dado tanta publicidade ao seu trabalho, né? Mas, em geral, a gente sabe que bons trabalhos, eles acabam ganhando uma certa projeção. Então, assim, essa projeção como consequência de algo que se vive, ok. Agora, quando a gente passa a perseguir a projeção, passa a perseguir a aprovação quase unânime, a gente se torna refém, escravo, né? Dessa aprovação e desse reconhecimento. Isso pode caminhar para algo patológico, algo doentio. Então, eu vejo que a atual geração, e não só a atual geração, a geração antiga que está entrando nessa onda das redes sociais, ela está muito preocupada com isso, né? Principalmente nas redes sociais, se teve muitos likes, se não teve, ou se no trabalho você está sendo aplaudido, se não está, entendeu? Uma coisa é você querer reconhecimento pelo seu trabalho, outra coisa é você achar que a sua qualidade ou a sua verdade, o seu valor está atrelado ao reconhecimento. Nem sempre. E muitas vezes não. Precisamos saber quem somos. Precisamos conhecer a nossa verdade. Precisamos saber dos nossos valores. Mesmo que ninguém reconheça o seu valor, mesmo que ninguém elogie, saiba você o seu valor e saiba você, à luz da palavra de Deus, o seu valor. Mais vale você agradar a Deus do que agradar aos homens. Você pode não estar agradando a maioria, mas se você está agradando a Deus, isso que importa. Você pode não estar tendo talvez a simpatia dos seus pares, mas se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, amém. Agora, pare para pensar, pare para ouvir, pare para refletir, se autoanalisar, porque às vezes o fato de você
não estar obtendo apoio, o fato de você não estar tendo reconhecimento, pode indicar que você tenha se perdido em meio às suas ideias ultrapessoais, em meio à sua maneira de fazer, como sempre foi feito. Então, sempre tem essa humildade de rever as suas decisões, os seus caminhos, mas sem abrir mão de quem você é e dos seus valores. Você tendo essa humildade, você vai fazer essa avaliação, mas sem se deixar dominar por uma necessidade de agradar a todos. Ok? Agora eu vou ler os comentários de vocês. Vamos lá. Reflexão muito importante, a pastora Alain colocou: a abertura e o diálogo entre as gerações é essencial à vida. Evolução e conservação andam juntas. Amém. É isso aí. Minha mãe Tânia colocou que o novo não significa apenas um remendo, mas que seja uma renovação de dentro para fora. Não se põe vinho novo em odres velhos, que possamos, independente da idade, nos revestir do novo continuamente. Amém. É isso aí. Keila colocou: essa constante necessidade de aprovação tem gerado muita frustração. Verdade. Pastora Valéria: Davi trouxe o novo, trouxe vida àquele reino, mas o seu coração estava aliançado com Deus. Ele trouxe o novo de Deus. Precisamos colocar um novo coração no lugar certo. Glória a Deus, pastora. Sabe o que acontece? Deus, embora sendo eterno, embora sendo o Senhor dos Senhores, sendo todo-poderoso, Ele é um Deus que se renova, a sua palavra se renova, Ele sempre está olhando para frente, Ele não está preso aos antigos padrões, Ele está criando coisas novas o tempo inteiro. Então, quanto mais nós estivermos aliançados com Deus, mais vamos nos renovar, mais vamos aprender, mais vamos nos reciclar. Então, enquanto Davi permaneceu com o coração em Deus, ele estava sendo um excelente líder, uma excelente pessoa. Então, mas todas as vezes que ele desviou esse olhar de Deus, ele se perdeu. Então, temos aí uma boa referência, né, de sabedoria. Né? Como é que diz o texto de Provérbios, né, que a gente tanto leu? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é o mais importante. É Ele que vai nos tornar humildes, é Ele que nos fazer constantes aprendizes da vida. Né? A Isa colocou aqui: tudo passa por uma paternidade bem resolvida. Quando sei quem eu sou nele e para ele, mantenho o foco do que de fato é importante. Muito bom, que bom, gente, a contribuição de vocês. E Manilza: todo homem que faz bem o seu trabalho é um doutor em sua profissão. Verdade, né? Às vezes a gente fica tão inseguro por conta das palavras de outras pessoas que deixamos de fazer bem ou de focar naquilo que nós temos de bom, né? Um bom mecânico, por exemplo, mesmo que ele tenha uma profissão vista como muito simples, ele se destaca, ele se torna um especialista, ele se torna muito querido e ele obtém o sustento de que ele precisa. Então, às vezes, as pessoas vão falar: não, tem que fazer engenharia, tem que fazer medicina. Mas nem todos são chamados para ser engenheiros ou para ser médicos. Então, seja bom naquilo que você faz e seja uma pessoa que está em constante aprendizado. Né? Nós estamos passando por um momento no mundo de... Só um minutinho, queridos. Espera aí. Não. Nós estamos passando por um momento de transformação no mundo. Né? Que transformação é essa? Transformação de novas profissões que estão surgindo por conta da nova era tecnológica, por conta da inteligência artificial, por conta das novas tecnologias, por conta de outras demandas, né, como as que estão surgindo
por conta das epidemias, das pandemias, né, da automatização de processos, ou seja, muita coisa que o homem fazia, hoje as inteligências artificiais estão fazendo. Então, muitas profissões vão deixar de existir. Vocês lembram na época que surgiu o celular? A gente achou que o celular e o telefone fixo iriam caminhar lado a lado. Só que hoje em dia quase ninguém tem telefone fixo. E quem tinha loja de telefone fixo faliu. Ou se adequou à nova realidade, migrando para uma empresa de comunicação, numa apreensão mais ampla. Deixa eu ver que horas são. Devemos estar quase acabando. Ou se reinventou ou ficou para trás, né? Então, devemos assim entender a mudança de tempo, a mudança de conjuntura e os aprendizados que a vida traz. Se a gente se fecha, a gente fica para trás e depois vai ficar, caramba, e agora? Né? Por conta da pandemia, muitos comerciantes estão tendo que se reinventar. Eles não faziam entregas, tem que fazer entregas, tem que colocar o seu produto na internet, porque esse é o futuro das relações entre cliente e comerciante. Não existe mais essa coisa fora da internet. Então, vou colocar o meu produto na internet, sim. É importante se reinventar, aprender com os novos. Se você se fecha, não, eu não entendo nada de computador, não quero saber disso. Você vai ficar para trás em algum momento, né? Então, e aprender com o novo, né? Estar aberto ao novo é muito importante, né? E a questão também do que eu falei, né? A questão da gente não se iludir com índices de popularidade ou nada disso. Isso tudo passa, mas que a gente possa estar em constante aprendizado. Versículo 16. Diz assim: a geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento, né? Essa coisa toda de buscar poder, de buscar estar num lugar ao sol, de ter popularidade, depois isso passar, isso tudo, essa ambição do poder pelo poder, muita da notoriedade, o reconhecimento, isso tudo passa, né? E a própria vida, ela tem os seus ciclos. Então hoje o que está aqui no auge, daqui a pouquinho vai estar lá embaixo, o que está embaixo vai estar lá em cima, coisas novas vão surgir. Então a vida, ela é cíclica, né? O texto de Eclesiastes fala o tempo inteiro disso, dos ciclos da vida. E os ciclos, eles estão aí para nos ensinar. Então que a gente, em vez de se apegar, né, às coisas, que a gente possa ser aprendizes, que a gente possa aprender através das situações, né? Tudo é passageiro, né? Mas o que nós construímos, o legado que nós deixamos, isso sim é importante. É por conta disso que as pessoas se lembrarão de nós. Então, o que você tem deixado para as novas gerações? O que você tem aprendido? O que você tem deixado uma pessoa engessada, uma pessoa teimosa, uma pessoa que não aceita algo diferente, que não ouve, né, o que os novos têm a trazer, ou uma pessoa em constante aprendizado, uma pessoa humilde, uma pessoa que sempre se renova, sempre está aprendendo coisas novas? O que você quer deixar? Né? O que você está aprendendo com a vida? O que você está aprendendo com os ciclos? Né? Então isso é mais importante. Tem um texto em Provérbios 26:12 que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje. Diz assim: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Isso está em Provérbios 26:12. Ou seja, a pessoa que se considera sábia aos seus próprios olhos, né, ela acaba sendo tola, no sentido de que não é que seja um problema muito grande você reconhecer suas qualidades ou que você tem uma certa sabedoria. Mas é a pessoa que se basta, né? É a pessoa que acha que ela sabe das coisas e ninguém mais sabe de nada. Então isso é complicado. Então há mais esperança para o insensato do que para aquele que se julga sábio, né? Ele acha que ele é sábio
né? E ele é o cara e pronto, e acabou, ele se fecha nisso, né? A sabedoria, ela não se autoproclama, né? Ela não acha de si além do que se deve achar. Ela não se encanta com aplausos, mas ela se deixa corrigir. É que nem Sócrates falava, né? Só sei que nada sei. Um sábio sabe de suas limitações e por isso ele não se basta. E ele nem pensa muito em sua sabedoria, mas ele teme a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como a gente estava falando aqui, né? Devemos nos contentar com isso. Que o temor do Senhor seja no seu coração e que ele te ajude a se renovar, a aprender, a se abrir para a vida como um todo. Amém, queridos? Nosso tempo, eu imagino que esteja terminando, deva faltar aí uns 5 minutos ou menos. Então, eu vou encerrar por aqui, mas que você possa extrair aí essas lições para a sua vida, você possa refletir no seu trabalho, em casa, na igreja, onde você está, todos os grupos onde você está, de que maneira você pode aprender com os outros, aprender com os mais velhos, aprender com os mais novos, dar lugar aos mais novos, ouvir e validar os mais velhos, ou então, independente da idade, pessoas que são diferentes de você, que estão em áreas diferentes de você, que você possa se abrir para aprender com elas, para ouvir, talvez se atualizar na sua área profissional, né? Fazer cursos de atualização, se inteirar de um novo momento no mundo. Então, tudo isso é importante, né? Então, olha só como é que a palavra de Deus ela pode nos fazer chegar a tantos aprendizados, né? Ela indica um caminho, né? Os aprendizados específicos a gente vai correndo atrás na vida, mas ela nos indica um caminho de humildade, um caminho de aprendizado. E a partir desse caminho, cada um vai ter as suas possibilidades de crescimento, tá bom? Deus os abençoe, que vocês tenham um domingo abençoado. Hoje, 18 horas, Escola Bíblica das Crianças e 19 horas, culto. Estejam todos, vamos juntos celebrar a Deus. Vamos orar nesses 2 minutos que faltam? Senhor, obrigado, Deus, por esse aprendizado, obrigado por essa reflexão. Que tudo aquilo, Deus, que a gente ainda pode extrair, Deus, desse texto, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos um coração humilde, um coração ensinável, para que a gente possa produzir na vida, crescer e deixarmos um legado, Deus, bacana para outras pessoas, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ensina, que possamos aprender sempre, sempre, sempre e crescer, Deus, e fazermos a diferença onde estivermos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia maravilhoso. Deus os abençoe. Valeu.